Fala pessoal, beleza? Meu nome é Diogo Alves. Estou aqui essa semana para falar sobre como organizar seu orçamento doméstico utilizando uma planilha eletrônica. Lembrando a todos aí que a gente está iniciando a semana do ENEF, que é uma estratégia nacional de educação financeira, e eu me inscrevi através do canal Me Poupe, que fala sobre essa questão financeira de uma forma muito ampla, muito interessante, muito engraçada com a Natália Cury, então vale a pena. Então, quando ela soltou um vídeo recentemente no canal dela falando sobre a questão de oportunidade, né, de cada pessoa poder contribuir com algum tipo de conteúdo voltado para a educação financeira, eu logo me inscrevi. É, eu trabalho na área de educação, então para mim é interessante estar falando sobre planilhas, Word, Excel, né, e outros programas diversos aí. Então resolvi escolher esse tema. Muitas pessoas têm dificuldade em relação a controlar seu orçamento doméstico. Então, acho que é um tema interessante, é um tema que vale a pena a gente discutir e a gente conversar. Meu canal, para quem acessou hoje, né, começou a se inscrever nele, é um canal que eu já tenho ele há um tempo, mas eu não estava postando vídeo e achei essa oportunidade interessante de trazer um vídeo aqui, colocar para vocês e a gente vê também a questão dos comentários, o que vocês vão falar e tal. De repente eu posso criar outros vídeos também, ensinando ferramentas simples como o Excel a poder te ajudar como questões que deveria ser algo mais cotidiano do brasileiro, que não é, que é a questão de definir seu orçamento doméstico. Então, basicamente, antes da gente mostrar diretamente a planilha, é interessante que a gente entenda que essa questão de orçamento doméstico ela pode ser feita de qualquer forma, né? Inclusive muita gente, algumas pessoas ainda fazem no papel. O mais recomendado é que vocês façam, né? A questão toda é essa. Muitas pessoas não sabem o que ela gasta mais, o que gasta menos. Tem pessoas que têm dificuldade de saber até mesmo qual que é o salário delas do mês. Ah, mas eu recebo R$ 1.800, a minha empresa me paga, mas beleza, e o que, que eu faço com esse dinheiro? Ou o que, que me sobra, ou o que, que não me sobra em relação a isso? Então, uma forma de se organizar é trabalhar essa ideia inicialmente do orçamento doméstico. E aí depois, claro, você vai começar a pensar em formas de investimento ou outras questões que você achar interessante. Então, assim, vou mostrar para vocês aqui a planilha. Provavelmente eu vou deixar no canal, né, na descrição, as informações e o download dela. Você vai poder fazer e poder usar ela da melhor forma possível. E aí eu vou explicar os elementos que eu dividi, do jeito que eu penso que é o certo, e assim como outros canais me ajudaram, e outras pessoas como, por exemplo, o Bruno Perini, que é um canal excelente para quem quer é, entrar na área financeira e principalmente na área de educação financeira e começar a trabalhar essa ideia. Então o Bruno, né, deu uma ajuda nessa parte aí e fez com que mostrasse o orçamento doméstico, né, como que você pode dividir isso, em que categorias a gente pode criar e como que a gente pode trabalhar em relação a isso. Então, basicamente, para quem está visualizando a tela aí, a gente pode ver que a gente tem aí algumas questões interessantes que a gente pode falar. Então, vocês estão vendo aqui à direita uma divisão aí do orçamento e eu vou explicar cada área dela. Aqui é só um exemplo, mas cada um de vocês vai fazer é, a sua planilha, né, e colocar os elementos dela da forma que achar necessário. Então, basicamente, a tabela ou a planilha, ela pode ser dividida em 6 áreas diferentes. E aí eu vou explicar cada uma delas, né, o que cada uma representa, e aí depois, quando vocês baixarem a planilha e tal, vocês vão poder fazer com base na sua renda. Então, basicamente, você pode pegar a sua renda fixa, que é o seu salário, e informar aqui. Né? Eu coloquei um exemplo aqui de R$ 2.000, mas pode ser 1.000, 1.500, o valor que você tem de renda fixa, que é normalmente o seu salário. Então, você deve trabalhar e você deve receber um valor X aí todo mês, ou em um determinado período. Essa sua renda fixa, ela também pode ser outras fontes, né? Não necessariamente um trabalho com carteira assinada. Se você tem uma fonte X de renda e essa fonte ela é contínua, ela é fixa, você sabe que aquele valor vai ser aquilo todo mês. Por exemplo, eu tenho um aluguel de um imóvel e eu recebo por ele R$ 1.200. Beleza, isso querendo ou não é uma renda fixa, né? E você recebe aquilo todo mês. Aqui eu não coloquei nenhum valor de renda extra, mas a renda extra seria algo que você faz fora do seu
dia a dia normal. Então, por exemplo, você no sábado à noite você pega evento de garçom para trabalhar e recebe lá tantos pela noite, sei lá, R$ 500 à noite. É um valor bem alto, mas é um exemplo. Então, você pode colocar esse valor de renda extra aqui. Mas enfim, a gente vai falar dela mais à frente aqui para ficar mais claro. Basicamente, então, o que você pode preencher na planilha é colocar o seu valor de salário, que pode ser o seu salário individual ou o salário também somado da sua renda familiar. Também é interessante, porque às vezes mora várias pessoas em casa, 4 pessoas e 3 pessoas trabalham, e vocês podem colocar o valor, então, familiar, renda familiar aqui. Basicamente, então, a gente dividiu o orçamento doméstico em 6 categorias, sendo essas categorias as necessidades básicas, o colchão financeiro, educação, lazer, longo prazo e liberdade financeira. Então vamos lá, vamos começar pela necessidade básica. Basicamente, quando a gente fala em necessidade básica, muitas pessoas acham que necessidade básica vai ser só, sei lá, alimentação, transporte, é, água, energia, mas a necessidade básica é tudo aquilo que você precisa para passar o mês. Aqui eu coloquei apenas um exemplo, né, de alimentação, transporte, internet, energia elétrica, água, aluguel, mas tem várias outras coisas que poderiam se encaixar aqui. Por exemplo, a gente poderia colocar aqui o valor da academia que você frequenta. Também poderia ser considerado para você uma questão de necessidade básica. Então aqui você vai listar todo mês quanto que você gastou na alimentação, quanto que você gastou de transporte, fora o seu vale transporte normal da empresa. Sei lá, eu peguei um Uber para poder ir numa festa, por exemplo, né? Poderia ser encaixado aqui como transporte, talvez. A internet, quanto que você gasta por mês de internet, como que vem cobrando, né? Normalmente a internet vem num pacote, às vezes tem televisão e outras informações também. Energia elétrica, água, aluguel e todas as outras informações que você considerar necessidade básica, você vai deixar aqui. Na segunda, nós temos aqui um colchão financeiro. E observa que tem uma legenda aqui falando 3, 6 ou 12 meses. Então, o que seria isso? Muitas pessoas não têm absolutamente noção do que seria um colchão financeiro. Ou, se em algum momento da vida se preocupou com isso, pouco tempo depois precisou usar e nunca mais pôde colocar dinheiro nessa parte. Então, o que é recomendado dentro de um orçamento doméstico? Que você tenha também um colchão financeiro, ou o que a gente chama também de reserva de emergência. O que seria isso? Se você tem um emprego bem estável, por exemplo, você trabalha concursado, você pode juntar um valor de até 3 meses referente ao seu salário. Então, exemplo, se você ganha 2.000 e dentro desses 2.000 a soma dos valores das necessidades básicas do mês soma R$ 1.000, então, na prática, o seu colchão financeiro tinha que ser 3 vezes o valor de 1.000. No caso, 3.000. Se você tem um outro tipo de emprego, então, tipo, não tão estável, você tem um emprego de CLT normal, a sua empresa é boa, mas você pode ser demitido a qualquer momento, isso não tem um motivo específico. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de crise, então as empresas têm cortado gastos de diversas formas. Então, o que seria interessante aqui é, se você é um assalariado normal, recomendado que você tenha 6 meses de colchão financeiro armazenado. Por quê? Se algo acontecer, espero que não aconteça, você pode usar esse valor para uma reserva ali meio que de emergência, ok? Então o colchão financeiro é interessante por isso. Agora, se você é um autônomo, trabalha por conta própria, faz diversos serviços, mas a sua renda fixa, ela acaba variando durante o mês, você não sabe se você vai receber 1.000, 1.200, 1.500, se você vai fechar um pouco mais negativo naquele mês. Você não tem controle sobre isso. Então, o que é recomendado é que você guarde o valor da necessidade básica que você tem por mês em 12 meses. Ou seja, é como se você pudesse parar de trabalhar durante um ano, que ainda assim você conseguiria pagar as necessidades básicas e continuar tendo uma vida sem dívida. Então essa é a ideia do colchão financeiro. Então você pode guardar o seu dinheiro entre 3 a 12 meses, né, que é o recomendado aí. Bom, fora isso, a gente tem uma parte que é destinada à educação.
E essa educação aqui não é aquela educação voltada para a escola do seu filho, né? Porque aquela é uma questão de necessidade básica. Todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que fazer o ensino fundamental, o ensino médio, hoje tem que fazer faculdade, tem que fazer pós-graduação. Aquilo ali faz parte da necessidade básica. Enquanto a educação que a gente está buscando aqui são outras fontes de conhecimento, que pode ser, por exemplo, livro, que pode ser cursos diversos. Hoje a gente tem tantas oportunidades de cursos online. Alguns deles são de graça até, alguns até têm bastante qualidade, os que a gente vê por aí. Então, se você pesquisar um conteúdo no YouTube hoje, você vai ver com bastante qualidade. Muitas das vezes você consegue filtrar isso. E tem outros cursos diversos aí, várias plataformas que oferecem cursos e que sejam cursos baratos. Isso vai fazer com que você melhore o seu conhecimento, isso vai fazer com que você possa melhorar até o seu salário dentro da empresa. Enfim, conhecimento é algo único, né, que todos devem buscar aí na vida. Já a parte de lazer também é uma questão da divisão do orçamento que a gente recomenda que vocês façam, o que todos nós deveríamos fazer, né? Então o lazer também ele inclui qualquer coisa relacionado com algo que você vai fazer fora o que você tem de necessidade básica. Então, por exemplo, aqui eu coloquei cinema, né? Hoje um cinema aí não está muito barato, né? Normalmente em cidades grandes aí você vai assistir um filme hoje, no fim de semana, você não vai gastar menos do que R$ 80. Porque depois do filme você tem que ir para a praça da alimentação, enfim, né? Isso vai acabar acontecendo. Mas de qualquer forma, isso é considerado lazer, algo que você faz por distração, para colocar sua mente em outra categoria e não ficar concentrado só no trabalho e por aí vai. Netflix também é um exemplo clássico aí de lazer, né? Hoje a maioria das pessoas estão adotando, quem tem a oportunidade de se cadastrar no Netflix, tem bastante conteúdo, então a gente acaba que é uma categoria também de lazer, mas poderia ser qualquer outra informação aqui, tá? Tudo que você faça para distrair sua cabeça e por aí vai. Já em relação a longo prazo e liberdade financeira, nós temos aqui o longo prazo como um tempo definido. Aqui eu coloquei 5 anos, mas poderia ser 2 anos, poderia ser 3, 4 anos, poderia ser um ano, poderia ser 6 meses, não importa. O objetivo aqui é que você trace objetivos mesmo de vida. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem daqui 6 meses. Eu vou guardar lá, sei lá, R$ 200 por mês para que eu possa fazer essa viagem daqui 6 meses. Ah, eu quero comprar um carro. Então, por que que eu não devo fazer isso? Por que que eu não devo juntar esse dinheiro primeiro? Muitas pessoas não sabem, mas a questão do financiamento e também do consórcio, isso acaba ficando gerando juros, né, contra você. Então você vai ter que trabalhar para poder pagar esses juros, sendo que você poderia ter feito um planejamento financeiro em determinado prazo para que você possa, ou pelo menos dar uma entrada no carro, ou ter o dinheiro, né, integral para poder negociar à vista aquele carro e por aí vai. Se você fazer esses simuladores na internet, você vai perceber que comprar um carro financiado e um carro aí via consórcio vai gerar juros e esses juros aí não vai ser tão interessante, né? Você vai acabar pagando às vezes, muitas vezes, pelo menos o valor dobrado do carro, né? Se o carro custava 30 mil, você provavelmente vai pagar 60. E assim como tem casos ainda maiores. Então a ideia é, se você tem um planejamento, se você tem lá um prazo pré-estabelecido, por exemplo, um prazo de 5 anos, você consegue gerar o valor que você ganha por mês e tentar alocar em áreas diferentes, como por exemplo a longo prazo. Então seria interessante pensar nisso. E infelizmente muitas pessoas não pensam ou se pensam, têm muita dificuldade em separar e organizar isso. E uma outra questão também, né, pensando já na questão da aposentadoria, vocês também podem alocar um valor mensal para que você possa um dia utilizar esse dinheiro a seu favor. Tá? Então, à medida que você vai colocando isso em uma carteira de investimento, por exemplo, aqui eu coloquei um valor fictício de R$ 200, mas isso vai depender de cada um. Você pode alocar um valor em diversos tipos de aplicações, né, e investimentos, que seria muito mais interessante. Tem tanto canal interessante para que vocês possam assistir, como o Me Poupe, para que vocês possam entender melhor sobre essa questão de investimento. Mas o objetivo aqui não é falar qual que é
o tipo de investimento que você pode ter com o seu dinheiro. O objetivo aqui é apenas falar sobre a questão de como se organizar de forma financeira, usando, por exemplo, o Excel. Bom, o que eu recomendo aqui que vocês façam? Então, olha só, se você dividir a sua renda familiar nessas 6 categorias, fica mais fácil classificar. Então, aqui dentro de necessidade básica, você poderia fazer outras classificações também. Eu não coloquei aqui na planilha, mas você poderia fazer. Então, por exemplo, que tipo de alimentação? A alimentação pode ser, sei lá, suco e vitamina, pode ser carnes, pode ser o que você gasta na padaria, o que você gasta no supermercado, o que você gasta no açougue e por aí vai. Então, dentro de alimentação, você ainda poderia dividir o conteúdo em outras áreas também, o que facilitaria bastante o processo de classificação. Daqui a pouco eu vou falar o motivo pelo qual é interessante vocês dividirem cada categoria, por exemplo, da necessidade básica. Isso ia facilitar bastante o processo para que você possa fazer determinados cálculos no final do mês e algumas comparações. Na parte de transporte também é interessante. Hoje eu uso o Uber. Hoje eu uso o 99. Ou hoje eu uso o Cabify. Tá. E para onde que você foi? Qual que foi o motivo? Para onde, de onde você veio? Para onde, né, que você foi e tal. Então seria interessante classificar. E que tipo de transporte foi? Será que esse transporte vai incluir no lazer, talvez? Então aí você tem que colocar ele lá na área de lazer. Não, mas esse transporte eu usei para atender o meu cliente que ele estava precisando. Beleza, então aí você tem que ver para que é. Né? Então é interessante classificar se é um transporte público também, né, caso você tenha pegado o ônibus para deslocar para tal lugar e por aí vai. Internet, acho que aqui o campo de internet não tem muito o que dividir, né? Energia elétrica também, água não, aluguel também não precisa. O mais correto aqui é a alimentação, você dividir isso em outras categorias. Todos os itens que você colocar em necessidade básica seria ideal. Se você puder dividir ele em outras categorias, é interessante. Bom, então aqui, ó, essa pessoa que recebe 2.000 e ela alocou aqui, ó, os espaços delas. Então, por exemplo, no caso aqui da necessidade básica, ela gastou R$ 1.240 nesse mês com as necessidades básicas. Em relação ao colchão financeiro, neste momento ela tem R$ 100 lá alocado. Pode ser que o mês que vem ela não consiga colocar R$ 100, ela consiga colocar apenas 50. Então ela vai ter ali no colchão financeiro 150 guardado. E por aí vai. No caso do colchão financeiro é atualizado todo mês. Então se você colocou um dinheiro, você tem que atualizar esse valor. Se você retirou algum valor também, você tem que atualizar ele. A questão da educação, normalmente ela vai ser preenchida mensalmente, né? Se você comprou um livro, se você comprou algum curso ou fez alguma outra coisa relacionada com a educação fora da escola. O lazer também, aqui deu um valor de R$ 130, o longo prazo foi alocado R$ 150 e a liberdade financeira foi colocada 200. Ok, observando a questão do gráfico, né, eu vou até mudar alguns valores aqui para que vocês possam ver, ó, eu vou trocar a alimentação aqui, tá R$ 350, eu vou colocar R$ 200, só para a gente poder ver. Ó. Observem que o gráfico ele até alterou, esse gráfico aqui no formato de pizza, né? E aqui também alterou o seu valor. Neste momento, o que aconteceu? A pessoa ganhou 2.000, mas ela teve um gasto aí de 1.850. Isso significa que ela tem R$ 150 que ela pode alocar para outras áreas, como por exemplo, pode melhorar o colchão financeiro, pode colocar algo a longo prazo que ela pretende comprar e talvez até mexer na liberdade financeira. Basicamente é isso. Bom, então aqui ó, no orçamento, na divisão de orçamento, nós temos aqui as porcentagens. Então aqui no nosso caso da necessidade básica, a gente tem 59% ocupado. Deixa eu voltar aqui para os 350, só para fechar os 2.000 correto ali. Então aqui ó, nesse caso, necessidade básica passou para 62%, o colchão financeiro está alocado com 5%, educação 9%, lazer 6%, longo prazo 8% e a liberdade financeira 10%. Então o que significa isso? Como é um gráfico de pizza, se eu somar todas essas fatias, eu tenho que chegar num total de 100%, ok? Não tem como ser mais ou menos que isso. Imagina, né? Se você recebe 2.000, como é que você vai gastar 2.200 no mês? Não faz sentido isso, a não ser que você tenha dívida. E essa dívida ela vai aumentar todo mês. Isso vai ser uma coisa ruim
Por isso, é interessante que você organize o seu orçamento para que você tenha um resultado positivo nisso. Bom, então aqui a gente tem uma divisão. O que normalmente é sugerido são esses índices aqui, ó, que seria necessidade básica 55%. Então nós estouramos ela nesse mês, né, nesse exemplo. O colchão financeiro está dentro de 5%, está ok, e o restante aqui todos 10%. Então, basicamente, o que é recomendado é que você nunca gaste mais do que 55% em necessidade básica. E o restante dos 45% você distribui nas outras fatias da pizza. Então percebam que se em necessidade básica, ou esse mês eu gastei 62, outras partes aqui ficou prejudicada. Por exemplo, no caso do lazer, eu pude fazer menos coisas esse mês, né? Porque eu gastei mais com necessidade básica. Então eu poderia, mês que vem, pensar nisso. Olha, eu vou tentar poupar aqui em necessidades básicas, vou ver o que eu consigo fazer para diminuir o meu valor, para não gastar tanto, se for possível, para que eu possa ter mais dinheiro em outras áreas. Essa é a ideia. Então aqui é só um recomendado, tá? Não necessariamente que tem que ser isso todo mês, porém, se um aumentar, o outro diminui. Se outra parte da pizza aumentar, outra vai diminuir. O total aqui sempre vai dar 100%, ok? Beleza. Bom, em relação a por que fazer isso, é muito simples. Imagina que esse aqui é o mês de abril, né? Então, abril já fechou e no mês de abril aconteceu isso, R$ 2.000 que eu recebi e eu aloquei ele dessa forma. Bom, aí você começa a perceber alguns problemas. Por exemplo, a necessidade básica ela está maior do que seria o recomendado. Então, o que eu poderia fazer? Aluguel, não tem como eu fazer alteração. Água e energia eu posso até tentar gastar menos. Isso aqui pode economizar um pouco, né? Não deixar todas as luzes acesas da casa, né? Sem motivo nenhum para isso. Internet, posso fazer alguma coisa? Talvez. Talvez eu consiga ligar para o meu plano de internet e pedir um desconto. Pode ser que eles te dão um desconto daqui nos próximos 3 meses, nos 6 meses seguintes e por aí vai. A questão de transporte, talvez eu possa economizar. E a questão da alimentação, que talvez nesse exemplo seja o que a pessoa pode tentar economizar mais. Não quer dizer que vai acontecer, mas ela vai poder tentar. Se ela consegue economizar na alimentação, outras áreas podem ser melhor alimentada, por aí vai. Agora, o mais interessante é, se você reclassificou aqui a alimentação em categorias diferentes, como padaria, pizzaria, é, sacolão, supermercado e outras coisas, o que você pode fazer? Olha, eu gastei mais em padaria esse mês. A minha compra de supermercado ficou meio cara. Então, no próximo mês, que é o mês atual, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo é o mês de maio, então, em maio, eu posso tentar economizar em cima de alimentação, por exemplo, e fazer com que aqueles valores que estavam mais altos no mês anterior, que foi abril, que sejam diminuídos nesse mês. Então, você tem que trabalhar com essa ideia, forçando um pouquinho para diminuir algumas áreas para investir em outras, como por exemplo o colchão financeiro, os seus investimentos aí até um curto prazo, né, que seriam 5 anos, e de repente até pensando aí na sua aposentadoria. Isso é extremamente importante para que você consiga ter uma visão mais diretamente sobre os seus gastos mensais. Isso facilita bastante o processo. E ao longo do tempo, você fez isso no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, você começa a poder comparar o que melhorou e o que não melhorou, ou o que piorou. Fazendo essa análise, você vai conseguir direcionar melhor o seu dinheiro e aonde você está colocando ele, e o principal, quando você anota tudo, até aquele pão de queijo com café que você comeu de manhã para poder ir trabalhar, você começa a perceber o que você pode apertar e o que você não pode. E para onde vai diretamente o seu dinheiro. Imagina, né? Que você faz isso tudo e percebe que o seu dinheiro mensal está indo R$ 80 só para o cafezinho que você toma todo dia, porque não dá tempo de você acordar no horário mais cedo para tomar o café em casa e você compra aquele cafezinho todo dia na rua. É claro que um cafezinho tem um valor pequeno, mas se isso for uma rotina, você está perdendo dinheiro em áreas que você poderia estar guardando e armazenando isso para utilizar de outras formas. Então, eu não sei se ficou tão claro, mas
Basicamente, então, seu orçamento ele pode ser dividido em 6 grandes categorias, que seria a necessidade básica, o colchão financeiro, para que você armazene um valor que você possa vir a precisar durante os próximos meses, a educação, que é sempre interessante que você invista, o lazer, logicamente todos deveriam ter, né, o espaço de lazer, porém muitas pessoas preferem só o lazer e esquecem de todas as outras coisas. Então todo dia para ela é lazer. Aí realmente quando ela for colocar no papel ou na planilha, ela não vai conseguir ter uma melhoria, ou vai ficar assustada, ou talvez não vai nem querer fazer esse controle doméstico porque ela trabalha com valores aí absurdos em relação ao lazer e por aí vai. Longo prazo, liberdade financeira. Então, essas aqui são as 6 categorias que é recomendado você dividir o seu orçamento. Lembrando que o mais importante é a necessidade básica e você poder tentar controlá-la para ver quanto que você vai ganhar ou gastar todo mês. E é basicamente isso, tá? Só uma questão importante aqui, ó, eu não tinha colocado aqui o valor da renda extra. Uma recomendação é, se você trabalha lá, tira o seu arroz e feijão lá todo mês, né? Trabalha suas 8 horas por dia, de segunda a sexta, bonitinho, recebe lá seu contra-cheque, tudo maravilhoso. Nada impede que você busque outras fontes de renda para que você ganhe mais dinheiro. Porém, o que a gente recomenda é, sei lá, você ganhou R$ 500 com uma renda extra no mês de abril. Para onde que vai esse dinheiro? Essa é a questão. Para onde que você vai colocar ele? Muitas pessoas buscam a renda extra para poder pagar necessidade básica, para poder pagar educação ou principalmente lazer, né? Ah, ganhei uma renda extra aqui, eu vou lá pro barzinho lá, vou tomar uma cerveja lá e ficar de boa, né? Então você acaba alocando esse dinheiro de forma errada. Qual que seria o ideal? Renda extra, gente, a gente não aplica em curto prazo, ou seja, não usa ele imediatamente. Você guarda para 10 anos, para 5 anos, para o colchão financeiro. Você busca usar esse dinheiro extra para colocar em investimentos, que você vai usar não agora, mas que você vai precisar muito daqui no futuro. Seja ele em 3 anos, em 5 anos, em 6 meses, em 10, 20 anos. O objetivo então da renda extra não é pagar dívidas, não é pagar necessidades básicas e por aí vai. O objetivo da renda extra é que você invista. Faça investimento com ele, né? Invista em algo que vai te dar retorno, ok? Então essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Tem aí mais ou menos, né, 30 minutos de aula, de explicação. Espero que o pessoal tenha gostado. É um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo oficial, colocando no YouTube, então com certeza tem muita coisa para melhorar. Para quem vê, né, assistir essa aula aí, pode colocar comentários, pode ver o que ficou ruim, o que não ficou. A planilha eu vou deixar disponível para vocês. Eu pretendo fazer outros vídeos voltados para uso de ferramentas para determinadas questões diárias, né, que as pessoas possam utilizar. Muitas pessoas têm muita dificuldade quanto a isso. Então eu vou deixar isso disponível para vocês, a planilha. E espero que tenha ficado claro e aproveitem essa semana que está acontecendo aí do ENEF, né, que pode ser bem útil. Tem várias pessoas que têm muito conhecimento em várias áreas, e isso é interessante a gente estar estudando, vendo, e é totalmente de graça, né? Você vai pegar lá o seu computador, acessar o YouTube, né, e vai assistir. Você vai perder um tempo aí na sua vida, mas que você vai ganhar, que você vai poder ganhar aí na frente, ok? Então, um abraço a todos aí, valeu, muito obrigado.